Quando o silêncio fala mais alto. O embate que virou aula de liderança democrática. Na política brasileira, momentos verdadeiramente marcantes são raros. A maioria das sessões no plenário se desenrola num tom previsível, em meio a formalidades e discursos coreografados. Mas de tempos em tempos, surge um episódio que escapa do script e inscreve-se na memória coletiva como divisor de águas. Foi exatamente isso que aconteceu na tarde em que Alexandre de Moraes e Tarcísio de Freitas protagonizaram um duelo que começou com insultos e terminou com uma lição inesquecível sobre respeito e autoridade. Naquele dia, o ambiente no Congresso parecia carregar uma tensão invisível, como se todos ali já soubessem, sem saber, que estavam prestes a testemunhar algo fora do comum. Câmeras atentas captavam rostos, gestos e sussurros, enquanto o país, do outro lado das telas, se preparava para mais uma sessão aparentemente rotineira. Só que dessa vez, o protocolo não resistiria ao peso das emoções. Alexandre de Moraes, figura central do judiciário brasileiro e conhecido por seu estilo assertivo e postura firme, não economizou nas palavras. Em um rompante que deixou até os mais experientes assessores desconcertados, disparou contra Tarcísio de Freitas uma frase que cortou o ar como navalha. Você é um inútil. O plenário parou. Um silêncio tão denso tomou conta do ambiente que parecia possível ouvi-lo vibrar nas paredes. Entre olhares perplexos e risadas nervosas, todos perceberam. Aquele não seria apenas mais um debate, mas o que ninguém esperava era a resposta, ou, melhor dizendo, a ausência dela. Tarcísio, que poderia ter revidado com a mesma agressividade, optou por um caminho surpreendente, o da compostura. Sem elevar a voz, sem alterar a expressão, permaneceu firme, sereno. A provocação não teve eco, e foi nesse exato momento que o jogo virou. A postura de Tarcísio fez o contraste saltar aos olhos. De um lado, a fúria explosiva de um ministro que parecia disposto a dominar pela força da palavra. Do outro, a tranquilidade de alguém que escolheu não se rebaixar ao nível do ataque. E isso, curiosamente, falou mais alto do que qualquer grito. Quando Tarcísio finalmente respondeu, suas palavras não vinham da garganta, vinham do caráter. Ministro, quem tem medo da verdade grita. Eu não grito. A frase caiu como martelo, no plenário. Não foi uma réplica. Foi um manifesto. A seguir, ele selou o momento com uma sentença que cruzaria o país como faísca em pólvora seca. Respeite o povo. 3 palavras. Simples, diretas. Avassaladoras, imediatamente, a narrativa. Mudou. O embate entre 2 homens públicos tornou-se símbolo de algo muito maior. O confronto entre autoridade imposta e liderança legítima. Alexandre de Moraes, que minutos antes dominava a cena com voz imponente e gestos teatrais, agora parecia deslocado, quase sem saber como reagir. Tentou retomar a palavra, engatou uma frase, titubeou. E o silêncio que antes havia sido imposto por medo agora se tornava o eco da verdade. As redes sociais, como era de se esperar, explodiram. O vídeo viralizou em minutos, ganhando cortes, legendas, memes e análises nos 4 cantos da internet. O que deveria ser um momento de constrangimento para Tarcísio se transformou em seu maior trunfo político até agora. Uma espécie de coroação simbólica, não pelo poder, mas pelo respeito conquistado diante das câmeras e do povo. Nos bastidores, aliados de Tarcísio comemoravam como se fosse vitória eleitoral. Deputados, senadores e até prefeitos exaltavam sua postura como exemplar. Mesmo opositores, ainda que sem admitir em público, reconheceram que ele havia ganhado pontos, não apenas como governador, mas como figura pública com projeção nacional. Para além das paixões partidárias, o que se viu foi algo raro, um momento de autenticidade. Um choque entre 2 formas de exercer poder. Uma, pela intimidação. Outra,
pela firmeza tranquila de quem não precisa gritar para ser ouvido. E foi essa segunda que venceu, com sobriedade, com classe, com coragem. O episódio lembra outras, viradas históricas, quando figuras aparentemente acuadas transformaram ataques em vitórias morais. Como quando Mandela, diante de seus algozes, escolheu o perdão em vez da revanche. Ou como Gandhi, que resistiu ao Império Britânico com silêncio e paz. Claro, o contexto é outro, mas o princípio é o mesmo. A força que nasce do autocontrole, não da agressividade. No final da sessão, Tarcísio ainda arrematou com uma fala que cristalizou seu posicionamento diante do Brasil. Eu sigo trabalhando por quem paga a conta ao povo brasileiro. Não foi bravata. Não foi slogan de campanha. Foi o tipo de declaração que parece carregar mais do que palavras. Carrega responsabilidade, carrega propósito. O efeito foi imediato. A frase virou manchete. Foi estampada em vídeos, posts e capas de jornais. Não apenas como resposta a um ataque, mas como símbolo de algo que muitos brasileiros sentem falta: representação de verdade. Um político que não se dobra diante da prepotência, mas que também não revida com ódio. Que sabe que dignidade não se impõe, se vive. Este episódio, ainda fresco na mente dos brasileiros, já começa a ser tratado como marco. Um momento em que a política, por um breve instante, voltou a se conectar com a essência de seu propósito: servir e não mandar. Agora, a pergunta que fica no ar é direta e inevitável. E você? Acha que mais líderes brasileiros deveriam se inspirar na postura de Tarcísio? Se estivesse no lugar dele, como teria reagido diante da provocação? Comenta aqui embaixo a sua visão. Afinal, democracia de verdade se faz com diálogo, com opinião e com respeito.